Amém. Queria convidá-los para lermos em Lucas 19, a partir do versículo 1. Lucas 19, a partir do verso 1. Nós lemos assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas sendo de pequena estatura, não o conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante, subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e lhe disse: Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje. Então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: Olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. Jesus lhe disse: Hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Até o versículo 10. Senhor Jesus, obrigado a Deus, mais uma vez, pelo privilégio, pela oportunidade, por estarmos aqui, Senhor, e ao abrir a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito tenha liberdade de falar às nossas vidas, aos nossos corações. É isso que nós queremos Te pedir nesse momento, no nome de Jesus. Amém. Queridos, eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco sobre essa ação graciosa de Deus, sobre a graça de Jesus, a graça que recebemos quando encontramos a Jesus, essa graça que acolhe e transforma as nossas vidas. E olhar para essa história tão típica, né, da Bíblia, do Evangelho, a história de Zaqueu, a história que a gente ouve desde de criança, quem teve esse privilégio de crescer, na igreja, no culto infantil, com as historinhas, a história daquele pequeno homem que sobe numa árvore para ver Jesus. É uma bela história, uma história que fala ao nosso coração, uma história que na sua simplicidade toca de maneira profunda. E eu queria aqui olhar para ela e perceber essa graça que nos visita e que tanto revela sobre Deus, tanto revela sobre Jesus. E a primeira coisa que esse texto, essa história, essa palavra nos ensina é que a graça de Jesus, ela é pessoal. E mais do que isso, ela chama para perto. Aqui a história fala desse homem chamado Zaqueu. Versículos 3 e 4 diz que esse homem era rico, chefe dos publicanos, e que ele queria ver Jesus. É isso que a palavra diz, isso que o texto diz.
Ele queria ver Jesus. Eu fico imaginando que Zaqueu só queria ver Jesus. Espiar mesmo. Observá-lo de longe. Como será Jesus? Como será a sua aparência? Esse que diz que tem essa palavra que penetra os corações. Esse que tem um ensino diferente de todos os mestres. Esse que cura. Como será Jesus? Zaqueu era movido por uma curiosidade. Ele não tinha nenhuma expectativa em interagir com Jesus. Até porque ele pertencia a um grupo de pessoas que não era bem-vindo entre os judeus, porque ele era cobrador de impostos, ele era publicano, era inimigo do povo, e ele entendia que essa era a realidade em relação ao próprio Jesus. Mas de alguma forma ele se sentia atraído por Jesus e queria vê-lo. Queria ver Jesus. Agora, o que a história nos revela? Uma coisa completamente diferente. Jesus o vê, e uma coisa que Zaqueu não esperava. Jesus o quê? Jesus o conhece. E Jesus o chama. Ele não chama, ei, você aí, esquisitão em cima da árvore. Não, ele chama pelo nome. Zaqueu, desce. Porque hoje eu vou para a sua casa. Jesus queria visitá-lo. A graça de Deus, ela é pessoal. E ela chama para perto. Eu queria perguntar a você, né, e a mim, como anda a sua busca espiritual? Como anda a sua busca por Jesus? Será que muitas vezes nós não temos essa atitude de Zaqueu de sentir-se atraído por Jesus, pela sua graça, por aquilo que Ele é? Mas eu quero conhecer, eu quero manter essa distância segura, sem muito envolvimento. Eu não quero me comprometer. Eu quero estar presente. Você já teve esse sentimento? Eu quero estar presente, mas sem me envolver demais. Eu não quero perder o que está acontecendo, mas também não, não conta comigo, não estou aqui. Às vezes a gente tem esses sentimentos dúbios, né? Eu fico imaginando que Zaqueu passava um pouco por isso. Ele tinha essa atração por Jesus, mas ele queria manter essa distância segura, e essa ousadia, ele era de pequena estatura, ele tinha que subir aqui em algum lugar para conseguir ver Jesus de fato. Queridos, às vezes o nosso coração está fechado. Alguma coisa comunica conosco, nós não sabemos exatamente o que é. E a gente às vezes tem essa ideia de que a gente pode visitar a Deus. Porque eu posso me encontrar com Deus num ambiente que é seguro encontrar com Deus. E você sabe qual é esse ambiente? A igreja. A casa dele. Esse é um ambiente seguro, calculado, onde a gente encontra Jesus. Onde eu estou, né, de alguma forma,
de um jeito ali que, bom, não vou chamar atenção, não. E ali você, aqui eu vejo Jesus, eu ouço Jesus, eu observo Jesus, e aí eu volto para a minha vida. Mas o que acontece, meus irmãos, se Jesus te chama pelo nome? Ei, você. Na igreja, aqui, eu acho que a última coisa que você gostaria, não é a mesma coisa, tá? Só uma ilustração, né? Você senta aí, está quietinho, você pensa, bom, o pastor não vai mexer comigo, né? Isso não é da prática dele, né? Tomara que ele nem me veja que eu estou aqui. O que você espera? Estou aqui, estou ouvindo, estou ouvindo, pastor, fica tranquilo, estou ouvindo, estou te vendo, estou te ouvindo. Mas você não espera que eu fale com você, que eu te chame pelo nome e faça uma pergunta para você, para qualquer um de vocês. Eu não espera isso. E acredito que você prefira que eu não faça isso. A maioria das pessoas. Não é verdade? Com relação a mim, ao culto, não tem problema nenhum, essa é uma expectativa natural das pessoas. Mas com relação a Deus, com relação a Jesus, isso é diferente. Será que às vezes a gente tem essa atitude? Vou ver, de longe. O que está acontecendo? O que Deus está fazendo? O que Jesus está falando? Quem é Ele? Deixa eu olhar isso de perto. O que Ele está fazendo na vida dos outros? Mas o que acontece se Jesus falar com você? Te chamar pelo nome. E dizer para você, eu quero ir na sua casa. E aí? Como você se sente? Você vai ficar apavorado? Não, peraí, Jesus. Não é assim, então, como assim? O senhor quer ir na minha casa? Como assim? Por quê? É tão bom encontrar com o senhor aqui na igreja. Mas a graça de Deus e a graça de Jesus é assim. A gente, de alguma forma, se sente atraído a Ele, mas ela é pessoal. Quando ela nos atinge, a gente percebe que ela é pessoal. Ela não é assim, ó, vocês. Não, Jesus, Ele fala e Ele cita, Ele te chama. E Ele diz, eu quero entrar na sua vida. Eu quero entrar na sua vida. Essa é a graça de Jesus, que nos atrai para perto. Lá em Jeremias 31:3, nós lemos assim, há muito tempo o Senhor disse a Israel, eu amei você com amor eterno, e com amor leal a atrair para mim. A graça de Deus, o amor de Deus, a graça de Jesus, o amor de Jesus nos atrai para perto dele. Isso é como a correnteza do mar. Você vai na praia e você começa a sentir a correnteza do mar. Você sente aquilo que te puxa, aquilo que te atrai para dentro. Aí você pensa, quem é inexperiente? Bem assim, primeira vez na praia, segunda, tal. Esse pessoal que veio do Centro-Oeste, esse pessoal que veio do Goiás, não tem praia, nem nós, né? Não conhece o mar, a força do mar. Aí você vai lá, entra, começa a experimentar, vê aquele negócio puxa.
Mas você pensa que você está no controle. Está tudo tranquilo. E aí, em algum momento, você descobre, eu não posso brincar com isso aqui, não. Porque isso é mais forte do que eu. E, de repente, a gente perdeu o controle. A graça de Jesus é assim, a gente se sente atraído por ela, experimenta, põe o pezinho, fala, olha que legal, e de repente, meu amigo, você já está lá. Porque ele te puxa para perto. Não admite que você fique longe. Não tem como experimentar a graça de Deus, a graça de Jesus de longe. Essa experiência não existe. Quando você vê, aquilo já te trouxe para perto. Ela nos atrai. Assim é Jesus, com seu amor, com sua palavra, com sua graça. A graça de Jesus também manifesta seu amor incondicional. E essa história nos fala sobre isso. E o amor incondicional de Jesus, o amor incondicional de Deus, é a revelação da própria graça de Deus. A graça é isso. O que é graça? Graça é favor imerecido. Graça é amor imerecido. É o fato de que eu não mereço. Mas Deus me quer. Mas Jesus me quer. E essa história ilustra isso. Quem é Zaqueu? Quem as pessoas acham que é Zaqueu? Quem Zaqueu acha que é? O fato é que a graça de Jesus o quer perto. Na história há um detalhe ali. Depois que Jesus diz, eu vou para sua casa, e o que diz? Zaqueu desceu e com alegria, recebeu Jesus, não pensou duas vezes. E lá no verso 7 diz, todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Estava todo mundo indignado. Tanta casa para Jesus ir. Tanto lugar para ele visitar, tanta gente boa, referência da comunidade. No Zaqueu, o chefe dos publicanos, esse homem corrupto, injusto, como assim? Isso desobedece uma lógica que todos nós temos. Se a gente, vamos dizer que eu e você fôssemos assistentes de Jesus e responsáveis pela logística, por onde Jesus passava, e Jesus, olha, por favor, arrume uma casa para a gente ir com o nosso grupo e jantar ali. O que eu vou pensar? O que eu vou procurar? Uma boa casa, claro, que tem espaço para os discípulos, para a família, para quem Jesus quiser chamar. Mas eu vou pensar assim, bom, vamos ver aqui entre os discípulos, aqueles que creem, ou entre os judeus, talvez a gente até escolha a casa de um fariseu, um escriba, alguém zeloso, alguém que tenha cópia das escrituras, quem sabe ali, ser lido, junto com Jesus, de uma família consagrada, que visita o templo, que guarda a lei.
Não é essa lógica? Você também não pensaria assim? Mas Jesus foi para a casa de alguém que tinha uma má fama, alguém que era odiado pelas pessoas, pelo povo. Porque ele representava aquele governo opressor, um imposto altíssimo, era isso que Zaqueu representava. E como ele era um intermediário, os romanos já extorquiam o povo. Os cobradores de impostos já tinham a própria comissão deles ali. E Zaqueu, como era chefe, ele tinha uma comissão maior. Todo mundo odiava aquele homem. Não Jesus. Jesus não o odiava. E Jesus manifesta a sua graça e seu amor incondicional. E ele quer entrar na vida de Zaqueu. Zaqueu não precisou merecer ser amado por Jesus. Ele foi acolhido por Jesus na sua condição, e isso é graça. Mas como diz o texto, isso escandaliza não só os religiosos. Isso escandaliza todo mundo, a graça escandaliza. Todos nós, religiosos ou não, acreditamos no mérito. Acreditamos que esse é o melhor sistema possível de se viver. Você tem que ter mérito, você tem que fazer por merecer. E aí você vai receber alguma coisa. Quando alguma coisa falha esse sistema, e aí a gente não está falando de corrupção, outra coisa, a gente está falando de graça, quando alguém recebe algo sem merecer, isso incomoda. E eu fico imaginando que o povo, as pessoas, os parentes dos discípulos, estava todo mundo assim, morrendo de inveja, essa é a verdade. Estamos na fila aqui, está todo mundo doido para receber Jesus, ele vai na casa dessa pessoa. Por que Jesus faz isso? Ele faz isso porque ele quer demonstrar a sua graça, ele quer demonstrar o seu amor. O próprio Zaqueu provavelmente foi surpreendido. Ele não tinha essa expectativa. Como eu falei, ele queria ver Jesus. Essa é a graça. Ela nos atrai e ela nos surpreende com o amor de Cristo por nós. Com o amor de Deus por nós. E quando a gente descobre, meus irmãos, que não há nada que a gente possa fazer para a gente ser mais amado por Deus, você sabia disso? Não tem nada que você possa fazer que vai fazer com que Deus te ame ainda mais do que Ele te ama. Você pode se esforçar ou não. A forma com que Ele te ama permanece. Ele te ama antes de você mudar alguma coisa. Antes de você reconhecer que Ele é alguma coisa. Antes de você desejar louvá-lo, Ele já te ama. Essa é a graça que chama. A palavra, o Evangelho, nos revela isso. Romanos 5:8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. O amor de Deus, o amor de Cristo é manifesto a pecadores. Não a santos, irrepreensíveis, não,
a pecadores. A estes, a nós, é demonstrado o amor de Deus. E 1 João 4,10, nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, olha o que diz aqui João, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não somos nós que amamos a Deus e atraímos a sua graça. É Ele que nos ama e nos atrai com a sua graça. É isso que a Bíblia nos diz. É isso que o Evangelho nos diz. Que quando somos atraídos pela graça, se encontramos Jesus e o seu Evangelho, nos é apresentado o amor incondicional de Jesus por nossas vidas. Mas essa história tem ainda um episódio muito especial. Muito, muito especial. Que vai revelar que a graça de Jesus transforma radicalmente aqueles que são acolhidos por ela. A graça de Jesus transforma radicalmente aqueles que são acolhidos por ela. Então, sim, a graça atrai, a graça acolhe, a graça perdoa, a graça ama incondicionalmente. Sim, mas essa graça salva, essa graça cura, essa graça transforma, essa graça converte. A mesma graça. Aqui a parte final da história de Zaqueu, tão breve, né? A gente queria que o evangelista João, que é mais detalhista, tivesse escrito essa história, né? Porque ele teria dado mais detalhes para nós. Ela é curtinha, tão maravilhosa, mas tem o suficiente para a gente entender a mensagem. Mediante ali a protestos, né? Ô Jesus, sai daí dessa casa. E em alguma certa altura da conversa, que não nos é revelada aqui, Zaqueu então levanta-se e diz ao Senhor Jesus: olha, Senhor, estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. E Jesus disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. É para isso que o Filho do Homem veio. Buscar e salvar pessoas perdidas. A transformação que é real, meus irmãos, é a transformação que acontece do coração e do coração para fora. É a transformação que nos muda por inteiro. E aqui a gente vê sinais de uma transformação. Sabe por quê? Porque o injusto agora deseja fazer justiça. O injusto deseja fazer justiça. O corrupto deseja devolver o que roubou. O ganancioso e avarento agora quer ser generoso e abençoador. O que é isso? Isso é transformação real e profunda. Zaqueu não pediu desculpas por ter sido quem foi, ter feito o que fez. Não disse: Senhor Jesus, foi mal, hein? Não vou fazer mais. Não, alguma coisa mudou no seu interior. Ele entendia que não era só não fazer mais. Ele tinha uma dívida diante de todos aqueles que foram defraudados por ele.
E mais, aquela riqueza que ele tinha não fazia mais sentido ser somente dele. Ele se sentia assim, isso não foi pedido a ele, isso não foi exigido a ele. Jesus podia ter exigido, ter feito uma prova de fé. Jesus fez isso com um homem rico, não fez? Mas não fez com Zaqueu. Mas alguma coisa aconteceu no seu interior. Sabe o que aconteceu no interior dele? Ele recebeu graça. Ele foi encontrado pela graça, ele foi acolhido pela graça. O evangelho de Jesus, as palavras de Jesus, o amor de Jesus encontrou seu coração. E ele estava sendo transformado. É claro que Zaqueu tem uma longa caminhada pela frente de santificação, E assim, a gente tem que confessar, né? A gente é muito incrédulo. Se eu ouvisse essa história aqui, o Zaqueu, as promessas de Zaqueu, eu ia falar, tá, vamos ver amanhã, né? Falar é fácil, Zaqueu. Vamos nos encontrar semana que vem. Eu desconfiaria de Zaqueu, não sei você. Mas tem uma coisa que me constrange. Jesus disse, hoje a salvação entrou nessa casa. Jesus não se engana, a gente se engana. Não é verdade? Se Jesus sabia quem era Zaqueu antes, Jesus sabia quem era Zaqueu agora, e Jesus sabia quem será Zaqueu. Nós não sabemos. A gente fica aqui na esperança, na expectativa, a gente desconfia. Você já recebeu aquela notícia? Fulano se converteu. Fulano se converteu? Está em que igreja? Vamos ver, vamos esperar. Não é assim? Mas Jesus não precisa desconfiar, ele sabe. Ele vê o coração, ele vê o futuro também. A gente não engana. Zaqueu não pode enganar Jesus. Se Zaqueu estivesse fazendo uma média, Jesus ia acabar com ele. Você sabe que Jesus pode fazer isso. Mas alguma coisa de fato aconteceu muito especial na vida daquele homem, naquele coração, e era por causa disso que Jesus estava ali. Para dizer para o mundo, para os povos, para os discípulos, olha, eu vim para o perdido. É para isso acontecer, para haver salvação, para vocês entenderem, vocês, filhos de Abraão, que tem mais filho de Abraão por aqui. Vocês que acham que todas as promessas são para vocês, mas esse aqui também é filho de Abraão. Ele é filho da fé. Irmãos, está cheio de filhos da fé perdidos por aí. Esperando o convite, esperando o encontro. Esperando esse Jesus que visita lugares que não deveriam ser visitados. Lugar de gente ruim. Mas Jesus não tem problema com isso. Jesus vai em lugar de gente ruim porque ele veio para salvar gente ruim. E transformar gente ruim em filhos de Abraão. Filhos da fé. Gente acolhida pela graça dele. A graça de Jesus despertou algo em Zaqueu que ele nem sabia que tinha. Ele seria um agente da verdade, da justiça, da solidariedade. Ele tem uma nova vida diante dele. Eu gosto muito de um texto de Efésios, que eu acredito que ilustra a profundidade da conversão. A palavra de Paulo lá diz: o que furtava não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as suas mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade.
Esse texto, irmãos, essa instrução, ela ilustra a realidade de que a conversão, ela é muito mais do que deixar de fazer coisas, de deixar as práticas do mal para trás. Conversão é isso, a gente deixa as práticas do mal para trás, mas não é isso. E é lindo esse texto, porque aquele que furta, ele não furta mais. Ele trabalha, ele produz com as suas mãos, com o seu esforço. Mas não é só isso, agora ele ajuda. Quem não tem, ele ajuda o necessitado. Você percebe o que é a conversão? Aquele que tirava das pessoas é agora aquele que dá para as pessoas. É isso. É isso que o poder de Deus pode fazer na vida de uma pessoa. Isso é conversão. A gente tem conversado sobre conversão, né, na classe de integração. E eu faço questão desse ser o primeiro assunto, porque não se trata de a que igreja eu pertenço, que brasão, que placa de igreja agora me representa. Eu estou filiado aqui. Não se trata disso. Se trata se você é discípulo de Jesus, se você foi visitado pela graça, se você for transformado, se você está nesse caminho, é disso que se trata. Não adianta a gente colocar num rol, te dar um diploma, te dar uma carteirinha, fazer qualquer coisa. Não se trata disso. A questão é espiritual. E o quanto tivemos esse encontro real com esse Jesus e essa graça que transforma. Tito 2, 11 e 12, diz assim: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade, às paixões mundanas e a viver de maneira sensata, justa, piedosa nesta era presente. Irmãos, a graça de Deus se manifesta, ela nos atrai, ela nos acolhe, mas ela faz algo ainda importantíssimo, ela nos transforma. Aqui diz, ela nos ensina a renunciar o que precisa ser deixado para trás, a impiedade, as paixões mundanas, e nos ensina a viver a nova vida, sensata, justa, piedosa. Queridos, a mensagem de hoje é para a gente celebrar a graça de Jesus, que acolhe e que transforma. Que acolhe e que transforma. É para a gente avaliar nossa jornada. Avaliar se temos essa atitude de Zaqueu inicial. Deixa eu ver o que Jesus está fazendo. Diz que Jesus está fazendo coisas aí extraordinárias. Deixa eu dar uma espiadinha. Cuidado. Jesus, ele vai te ver. Ele vai te chamar. Ele vai dizer: vem, peraí, vem para cá. Deixa eu entrar na sua vida, deixa eu entrar na sua casa, deixa eu fazer uma revolução aí. É isso que Ele quer. E se a gente está ouvindo isso, se
Sentindo isso, Jesus nos chamar pelo nome. Tenha essa disposição, abra o seu coração. Leve Jesus para casa. Deixa ele entrar, deixa ele falar, deixa ele ministrar. Não, mas eu não mereço, eu não estou preparado. Isso é clássico. Zaqueu podia ter dito isso: Senhor Jesus, vamos marcar. A gente tem esse sentimento: eu não estou preparado, eu vou me preparar, eu sei que o pastor está falando, eu sei que isso é verdade. Jesus não vai esperar você se preparar. Você não precisa ficar melhor do que é agora, é do jeito que está. Ele vai visitar a sua vida, Ele sabe o que você faz, Ele sabe o que você fez, Ele sabe quem você é. A gente não tem aquele sentimento. As mulheres têm mais, né? Os homens às vezes fazem as mulheres passar vergonha. Aquela coisa de trazer uma visita em casa sem avisar. Porque né, a gente sempre tem aquele sentimento de vai ter visita, vamos ajeitar as coisas, vamos arrumar, esconde a bagunça. Não é assim? Vamos deixar uma impressão ruim. Vamos dar uma arrumada na casa. Você já pensou, Jesus diz, estou indo para sua casa, hein, hoje, agora, depois do culto. Espera aí, Jesus, vamos marcar. Calma, não é assim. Você está doido para chegar em casa e dar aquela arrumada. Mas a sua casa é a sua vida. Jesus está dizendo, estou indo para aí. Jesus, espera aí, deixa eu me preparar. Não estou pronto para te receber agora. Tem muita coisa que eu quero fazer. Adorei o convite. Não, você não entendeu. Estou indo. Já estamos indo. Eu quero agora, do jeito que você está. Você pensa que eu não sei como é que está a sua casa? Você pensa que eu não sei como é que está a sua vida? Eu sei, melhor do que você. Eu quero você agora, é assim que a graça diz. A gente pode resistir, tentar. Boa sorte. Mas Jesus está chegando. A graça de Jesus transforma tudo aquilo que ela toca. Permita que a graça de Jesus toque o seu coração. Abaixe sua cabeça, vamos falar com Ele. Senhor Jesus, como é bom quando abrimos o Teu Evangelho e entendemos o Teu Evangelho e entendemos o convite da graça. Senhor, às vezes queremos resistir a ela. Dizer não, ainda não, agora não. Mas o Seu amor nos constrange. A Sua graça nos constrange. A profundidade da Sua compaixão, da Sua misericórdia nos constrange. E sim, Jesus, queremos que o Senhor nos visite, aqui, agora, na nossa vida. Sabemos que não estamos preparados. Sabemos que a nossa vida não é aquela vida que lhe agrada, que lhe satisfaz. Mas é nessa vida que o Senhor quer entrar. E com a Sua graça, com o Seu amor,
nos transformar de dentro para fora. Faz isso, Senhor. Faz isso comigo, faz isso com os meus irmãos. Nos visita, como o Senhor fez com Zaqueu. E faz nascer um novo homem, uma nova mulher, um filho de Abraão, um filho da fé, um discípulo, uma discípula do Mestre. Transforma o nosso coração para que Ele ame a verdade. Transforme o nosso coração para que Ele ame a justiça. Transforme o nosso coração, toca o nosso coração para que Ele ame a santidade. Nos transforma, Senhor, para que sejamos novas criaturas. É isso que nós precisamos, é isso que nós pedimos. No nome de Jesus. Amém. Amém.